E eu quero agora pedir à igreja que abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 1. O Senhor falou muito comigo através desse texto, até porque hoje nós estamos relembrando o sacrifício, a morte de Jesus, e esse texto nos traz também a realidade de que muitos não querem crer neste sacrifício. E a palavra desta noite é uma palavra que vai realmente confrontar essa situação, porque muitas pessoas ficam até procurando se auto-justificarem, ao até dizer, mas eu tive o conhecimento, mas não consegui ir além. Não, o Senhor ele usa-nos com o seu Espírito, e o seu Espírito habita em nós, para que nós não desistamos desse caminho. Mas hoje também eu quero meditar sobre a estratégia de Deus em sempre desejar alcançar um povo, e agora, nos últimos tempos, o mundo todo para si. E às vezes algumas pessoas levantam a seguinte pergunta, levantam o seguinte questionamento, ou entram até com um argumento, dizendo, mas e aqueles que não tiveram acesso a esse evangelho? Mas e aqueles que não tiveram acesso em conhecer o nome de Deus? E a palavra do Senhor nos prova que todos tiveram, têm e terão acesso para conhecer a Deus. Por isso, para aqueles que conheceram e não entregaram a sua vida a Jesus, e para aqueles que esse evangelho não chegou abertamente lá, mas desde o princípio o Senhor tem falado do caminho de volta para Ele, estes serão considerados indesculpáveis. Mas eu quero também trazer uma palavra de conforto ao dizer que, assim como eu e você antes de Cristo éramos indesculpáveis e tivemos acesso a Ele, fomos perdoados por Ele, nós também estamos aqui como igreja nessa noite, e relembrando a morte de Cristo, e relembrando o que o apóstolo Paulo nos ensinou, até através do memorial, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos realmente levar esse evangelho, para que as pessoas no nosso entorno, vamos começar por aqueles que nós conhecemos, não venham dizer que não tinham culpa, mas eles serão conhecedores da palavra. Para todos, para todo ser humano, para toda a humanidade, indesculpável, há perdão em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra? Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 22, nos diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa palavra é uma palavra desafiadora, porque muitas pessoas querem levantar esse argumento de que nem toda a humanidade tem culpa de não conhecer o evangelho de Jesus atualmente, ou que a humanidade não tem culpa, melhor dizendo, os antepassados, de não terem conhecido a Deus, porque de repente o evangelho atualmente, ou a lei
antigamente não tenha chegado a eles. Mas eu fico com a palavra, eu não fico com argumentos, eu não fico com esse levantamento de hipóteses, de dúvidas, de questionamentos. Eu fico com a palavra que é verdade. Você crê que a palavra é verdade? Amém? E ela diz no versículo 19 que nós lemos: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os missiólogos, aqueles que são estudiosos de missões, eles sempre falam, né, nos livros de missiologia, ou às vezes quando eu vou a um encontro de promotor de missões e vem lá missionários que chegaram a alguns campos antes não tão alcançados, com dificuldade até de acesso, todos eles chegam com o mesmo relatório, e que tem a ver com o que o versículo 20 fala, que eles já chegaram em lugares onde se havia a busca por uma divindade, porque o homem sabe que na sua finitude, na sua limitação, na sua maneira natural de ser, ele precisa de alguém sobrenatural, ilimitado e mais poderoso do que ele. E até em um desses lugares, o missionário observou que eles serviam à maneira deles, mas da forma como nós servimos, a um só Deus. Aí foi-lhe apresentado Jesus, como aquela virada de chave que teve em Atos, em que o povo judeu vinha conhecedor da lei, mas Jesus veio, mudou a aliança, entrou para a nova aliança, e os apóstolos começaram a dizer: agora o caminho é Jesus. Da mesma forma, Deus não deixou ninguém para trás, nem os antepassados antes de Jesus, nem especialmente, muito menos após Jesus, porque as razões estão naquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, nesses dois versículos, 19 e 20, que Deus se fez conhecer, e Deus se manifestou de alguma forma a eles. Deus se manifestou a todos. Os atributos de Deus, tanto os invisíveis, como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ao escrever essas palavras, não estava mentindo, porque era o próprio Deus que estava falando. Eu me manifestei. E além dessa questão dos atributos invisíveis, que aí você pode também levantar um outro questionamento: ai pastor, mas tem gente que não sente essa presença de Deus. Até porque a gente vive um tempo que mesmo sendo a habitação do Deus vivo, tem muita gente que não sente, né? Mas a palavra continua dizendo que Deus também se manifestou pelas coisas que foram criadas. E o salmista bem relembra dizendo: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras de suas mãos. A palavra diz isso. Então nós não podemos mais ficar com esses questionamentos, mas precisamos fazer com que a palavra tenha validade. Sabe o que significa a palavra indesculpável no dicionário? Não se pode ser desculpado, que não se pode desculpar, que não se consegue justificar. E a última foi a mais importante definição que eu encontrei: que não possui justificativa. Tem até um hino antigo: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou. Esse hino, ele contraria o que Deus está falando na sua palavra, porque ele se manifestou. Irmãos, ele se manifestou. E o apóstolo Paulo, ele podia realmente escrever essas palavras aqui, e por isso Deus o escolheu, porque além dele apontar para o fato de que Deus se auto-apresentou, que Deus se apresentou a toda a humanidade, além disto, Paulo, por isso ele tinha autoridade de escrever isto, Paulo, ele foi alguém que trabalhou a fim de que todos, porque o povo judeu, inclusive, guardava aquela reserva para eles: nós somos o povo escolhido, nós somos o único povo adquirido, mais ninguém. Então eles não tinham interesse nos gentios, mas com a nova aliança instituída, Jesus ordena que os gentios também conheçam, e Paulo fez um trabalho muito grande para que todos os gentios conhecessem a Cristo. O apóstolo Paulo, ele passou 10 anos
do ano 47 até o ano 57, realizando uma intensa evangelização dos territórios que margeiam o Mar Egeu. Durante esses anos, ele concentrou-se sucessivamente nas províncias romanas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia. O evangelho ele foi pregado, igrejas foram fundadas ao longo das principais estradas dessas províncias, em suas cidades principais. Então Paulo recebeu com justa seriedade e com muita responsabilidade o que foi dado a ele como apóstolo de Cristo entre os gentios, e ele pregou o evangelho para essa civilização tão antiga, e que muitos países só surgiram depois deles, e com a influência deles, e por isso se eles ouviram o evangelho lá atrás, é por isso que hoje nós ouvimos falar que o evangelho chegou na Inglaterra, nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Eu sei que de uma maneira distorcida, o cristianismo chegou aqui, mas de uma certa forma Deus se manifestou, porque até no descobrimento do Brasil, na embarcação, veio uma representação cristã. O Brasil não pode dizer, e nenhum brasileiro pode dizer, que ele não teve a manifestação de Deus, ou que Deus não se manifestou a ele. Você está entendendo onde eu quero chegar? A história prova que Deus sempre desejou o homem perto dele, em comunhão com ele, e ele não deixou ninguém para trás. Mesmo na antiga aliança, tinha circuncisão, lembram? E alguns povos não podiam se misturar com o povo judeu, e Deus abre lá, mas se quiserem andar com vocês, que eles sejam circuncidados. Deus nunca fez algo que dissesse assim, só vou salvar esse, só quero esse, aquele não, só quero essa nação. Aliás, Israel perdeu uma grande bênção, porque hoje nós, a igreja de Cristo, é o Israel de Deus, mas Deus já tinha na sua presciência, no seu soberano propósito, já escrito isso, de que um dia o seu evangelho, a vida em Cristo e o sacrifício de Cristo alcançaria o mundo todo. Então nós não podemos aceitar esses argumentos, mas alguém pode ter ficado para trás. Nós estaríamos então tratando de um Deus injusto. Nós estaríamos aqui falando de um Deus injusto. O pastor David Platt, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2015, aqui em Águas de Lindóia, no Brasil. Ele foi considerado o pastor mais jovem da maior igreja dos Estados Unidos, igreja bíblica, não é bagunça não, igreja bíblica. Igreja que prega o evangelho genuíno, que não passa a cabeça de modismo, pode usar isso, pode fazer aquilo, aquela superabundante graça, que de graça de Deus não tem nada não, ele prega a palavra, e mesmo assim, com 26 anos, ele tinha uma igreja, uma membresia de mais de 6.000 membros, de pessoas que queriam compromisso com o Senhor, e ele é um pastor muito missionário. Ele chegou em alguns irmãos da igreja e falou assim, senta aqui comigo. Em um livro que ele escreveu, Contra a Cultura, ele escreve sobre isso. Chamou o irmão e disse assim, empresário, cara forte, disse assim, com quanto você consegue viver, meu irmão? Coloca aqui para mim, na ponta do lápis, com quanto você consegue viver? Pode colocar todo o luxo que você deseja, as tuas saídas para restaurante, para comer bem, para passear, para viajar, coloca aqui. E ele chegou à conclusão que cada empresário daquela igreja podia viver com 30% do que recebia. E ele disse, o que você faz com os outros 70%? Eu fico inventando moda, eu fico trocando de carro, eu fico trocando de casa. Ele morava numa big casa, e Deus falou para ele, pode diminuir. Ele vendeu a casa dele, vendeu, até chegar numa casa pequena, e a diferença ele jogava em missões. Eu não lembro o nome da cidade agora, e talvez eu nem poderia falar, mas ele e a igreja dele transformaram uma cidade toda num país. Eles reconstruíram uma cidade pós-guerra inteira, por causa da visão que ele levou para a igreja desse alcance. É Deus usando a vida desse pastor para dizer para mim e para você que é possível nós, a cada dia que passa, diminuirmos ainda mais esse argumento, essa desculpa, embora a palavra de Deus está dizendo que não é desculpa, de que as pessoas não ouviram falar de Jesus.
Porque nós podemos fazer alguma coisa. A gente está muito preocupado no nosso bem-estar. Nós estamos muito preocupados. Mas a palavra de Deus nos confronta para andarmos de uma outra maneira, para uma outra direção. Mas não era desse livro que eu queria dizer. Eu quero falar do livro Radical. E o pastor David, no livro Radical, ele diz assim, que esta colocação de que Deus lá no último dia vai absolver pessoas que não tiveram condições de conhecer a Cristo, condena quem conheceu. Se Deus falasse assim na sua palavra, olha, de fato, quem não conheceu, eu vou salvar do mesmo jeito do que quem conheceu, então, para que eu ia querer conhecer? Até porque conhecer a Deus e a sua palavra exige de mim consagração e santidade. E o cara que não conheceu, viveu uma vida dissoluta e chegaria lá, é que eu não conheci. Opa, quem não conheceu pode passar. Deus não faz isso. É como o irmão que chega, depois de um ano avisando que vai ter o retiro na igreja, chega ainda e apela para o pastor. Nossa, pastor, mas eu quero ir, eu não tenho condições. E eu acho injusto eu ficar para trás. Eu disse uma vez para um irmão assim, e você acha justo que o irmão que guardou dinheiro, que foi organizado, que foi responsável, pague e você não? Deus seria justo em dizer, eu vou desculpar, por qualquer argumento, quem disser que não me conheceu, e aí aqueles que o conheceu, então poderia cair em condenação, porque a palavra tem uma lista, até para aqueles que o conhecem, que quem pratica as obras da carne não herdará o reino dos céus. Por isso que mais uma vez se acende esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 20. Tais homens são por isso indesculpáveis, até porque eu estou comprovando através da história, que Deus não deixou ninguém para trás, e a sua palavra é a verdade. Ele não mente. Quer ver mais? Eu vou mais para trás. Quando há aquela separação de Isaac e Ismael, Ismael conhecia Deus, sim ou não? Por que ele gerou um povo que não quer saber de Deus? Porque ele gerou naquela época um povo que não queria saber de Deus. Se ele conhecia, se ele viveu debaixo do mesmo teto, do Deus do pai dele. Aí, irmãos, é por causa dessas e outras desculpinhas que também as igrejas hoje estão suportando dentro delas. Pode viver errado, pode fazer errado, porque Deus de alguma forma, o amor dele é muito grande, a misericórdia, nossa, não se cabe aqui, ele vai te perdoar. Não vai. Você precisa ter um compromisso sério com ele, irmão. E outra coisa que eu quero dizer muito claro para a igreja aqui, nessa noite, e que jamais nós podemos colocar Deus em xeque, ou a sua estratégia, ou o seu plano de salvação, porque a palavra ela é clara, de que todos tiveram, têm e terão oportunidade de conhecer a Deus, e muitos desfizeram lá atrás dessa oportunidade, até quem o conhecia, como os descendentes que eu citei de Ismael. Cão, pastor, estou voltando de novo, Cão, pastor, ele foi amaldiçoado por Noé, pelo pai, por isso que ele gerou um povo tão à margem, tão rebelde, Por que Cão não aproveitou o conhecimento que ele tinha do Deus do seu pai, Noé, e não aplicou ao seu povo, para chegar no último dia, e Deus ter que desculpar o povo? Não, igreja, Deus é justo, Ele não absolve o indesculpável, porque senão Ele estaria condenando aqueles que se importaram com Ele, que se importaram com a sua palavra. Deus Ele não vai ter por indesculpável a pessoa que trabalha com você e diz, sabe por que eu não consigo, às vezes não fala nem seguir a Deus, Por que eu não consigo seguir a igreja? Porque eu não consigo parar de beber. E você acha que vai chegar no último dia, Deus vai desculpar. Só porque ele não conseguiu. Porque eu não consigo andar de maneira correta. Por isso eu não posso ficar na igreja. E Deus vai ter que desculpar. Hoje, nós relembramos o sacrifício de Jesus. Isso aqui não foi qualquer coisa. O sacrifício dele não foi qualquer coisa, igreja. O sacrifício dele foi um preço muito alto. A graça é de graça, mas ela teve um custo.
e um custo de sangue, e um custo de vida. Jesus derramou a sua vida por nós. Em muitas partes da história, está mais do que comprovado, o mundo mesmo preferiu ser pagão. O mundo preferiu. Deus não é culpado disso. Como você conhece pessoas, vamos trazer para a atualidade agora, falei muito do povo antigo. Você na atualidade, fala de Jesus para um amigo e ele dá um sorrisinho de canto de boca para você, né? Ah, você crê nisso, rapaz? Está por fora, tal. Então, trazendo para a atualidade, você já não tentou falar de Jesus para as pessoas que desfizeram? Então aquela pessoa escolheu andar longe do Senhor. É que está surgindo uma teologia liberal dizendo que de alguma forma no último dia Deus vai dar anistia. Anistia quem dá é governo, quando você está devendo lá o IPTU e ele fala, ó, vem, paga sem juro, vem, não paga mais, isso é anistia, né? Mas ultimamente eles não estão fazendo não. Deus não vai dar anistia, porque o sangue de Jesus tem valor. O sacrifício de Jesus teve valor. O que Deus fez através da história tem valor. Eu quero dar alguns destaques ainda aqui no versículo 18, sobre a ira de Deus que se revela, e isso atinge o coração de alguns, ainda mais no tempo de hoje, que qualquer coisa que você prega, ai, cuidado, pode ser discurso de ódio. Não, a ira de Deus, igreja, sabe por que tem muita gente que não entende quando a palavra fala da ira de Deus? É que primeiramente, no Evangelho, o que mais é apresentado é a justiça salvadora de Deus, é esta que é revelada. Mas o que Deus está falando aqui, é que aqueles que não querem um compromisso com Jesus, mesmo sendo apresentado a salvação no Evangelho, mesmo sendo apresentado a sua justiça, a sua justificação, a regeneração, a limpeza, o resgate, então virá sobre essas pessoas a sua ira, porque Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Só que tem uma outra questão que eu e você precisamos entender. Quem na verdade atraiu essa ira foi o próprio mundo. Schiller diz assim: a história do mundo é o juízo do mundo. A história que o mundo vem escrevendo é o próprio juízo, é a própria sentença do mundo. Quantas pessoas já decidiram viver dissolutamente, até pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas ao longo da história decidiram ser más? Elas decidiram, elas não quiseram nada com Deus. A ideia de que Deus é ira não anula a certeza, o pensamento de que Deus é amor. Bom, uma das razões pela qual a ideia da ira divina está sempre sujeita a mal entendido, é que a ira entre homens é eticamente errada. Porque a ira entre homens é assim: eu quero que ele se dê mal, eu quero vingança, eu quero que acabe com tudo, eu quero que ele morra sequinho atrás da porta, né? Lembra dessas coisas na escola? Mas a ira de Deus atrai o homem para o seu amor. Eis os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de vida e não de morte. Esta é a maneira como Deus, ele desperta a sua ira para chamar a atenção do homem para ele, para que esse homem se aproxime dele e seja acolhido por ele. Quem já foi disciplinado por pai e mãe aí? Levanta a mão. Minha mãe está assistindo, eu aos montes. Mas eu nunca coloquei em xeque o amor da minha mãe, mesmo quando ela me pegava com ira. Porque ela era minha mãe, ela me amava, me ama. Mas olha só, às vezes as pessoas então colocam no mal entendido, e até querem pegar nessa parte para tentarem dizer que há uma falha na personalidade de Deus. Ele não deveria se irar. É porque a pessoa pega a ira declarada de Deus aqui e coloca no campo da ira humana, e a ética do homem quanto à ira não presta. Na verdade, Deus também fala na sua palavra que a perversão dos homens deteve a verdade.
Ou seja, o homem ele prefere deter a verdade para viver a injustiça. Em sua impiedade, o próprio homem, ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo da história e até os dias de hoje, em sua impiedade, o próprio homem está sufocando a verdade. É só você ver como as coisas têm piorado cada dia que passa. Como tem crescido o número de pessoas que são más, que são ruins, e que nós precisamos até ficar atentos, porque até dentro da igreja eles poderão estar, porque existem os filhos da desobediência que estão infiltrados na igreja. Mas eu quero continuar falando de algo bom, e vamos chegar nessa parte que é o centro dessa mensagem. O versículo 20 fala então que Deus ele sempre se manifestou aos homens, sempre se manifestou no mundo. Na contemplação da sua obra, das obras de suas mãos, o homem já pode captar o suficiente da sua natureza. Não estou falando de natureza verde, terrena não, estou falando da sua natureza, natureza da personalidade, do caráter de Deus. Através da contemplação das obras de Deus, o homem já pode captar o suficiente que há na sua natureza. Mas, ao invés disso, o versículo 21 termina dizendo que eles se tornaram nulos. Eles desejaram anular isto, tudo isso, e preferiram buscar um outro Deus criado por eles. Povo de Israel sai do Egito, travessia para o deserto, Moisés precisa se retirar. Quando volta, um povo que conhecia a Deus, sabia quem tinha tirado-os da escravidão, levado-os até ali, sabiam, já ouviam a história de Deus, então conheciam a Deus. Agora não só o conheciam de histórias, mas estavam vivenciando, andando numa experiência com ele ali no deserto, e levantaram um bezerro de ouro para adorarem. Então, o homem, buscando do seu próprio raciocínio, que é um coração obscuro, insensato, ao longo da história, Deus foi se apresentando, mas o homem foi complicando. Ao invés de ficar com o Senhor apenas, foi criando outros escritos. Por isso a existência de tantas seitas, de tantos deuses, que o apóstolo Paulo inclusive teve uma experiência dessa em Atenas, de chegar e ter tantos deuses, tantas imagens, mas ele, para mostrar que Deus é justo e não quis deixar ninguém para trás, o mundo todo, a civilização daquele tempo, os mais poderosos estavam naquela festa, e chegaram perto dele, e Deus tinha um propósito nisso, porque queria que o conhecimento dele se espalhasse pelas nações. E Paulo chegou e disse assim, de todos os deuses que vocês têm aqui, o meu é este aqui, E olharam, e tinha ali um altarzinho, tinha ali um lugarzinho separado ao Deus desconhecido, porque eles ficaram com medo de deixar alguém para trás. Mas eles não deixaram alguém para trás apenas, eles deixaram o único Deus para trás, eles deixaram o principal para trás. E Paulo pôde pegar daquela experiência e dizer, é esse Deus aqui desconhecido que eu sirvo, esse é o Deus verdadeiro. Como que eu posso chegar no século 21 e falar, será que Deus deixou alguém para trás? A palavra diz que Ele não deixou, e eu confio nela, e esses homens serão por isso indesculpáveis, porque eles escolheram o caminho deles. Mas o Senhor é tão amoroso, e a história não acabou, o mundo não acabou, nós não chegamos no fim do mundo. Então o Senhor, tão amoroso como Ele é, Ele não está olhando só para a loucura dos homens, como aqui o versículo 22 fala que, inculcando-se, ou dizendo-se, ou declarando-se sábios, tornaram-se loucos.
Essa loucura aqui que a palavra trata, eu quero dizer para você primeiramente, que na literatura da sabedoria, loucura implica em uma atitude imoral, e não está tratando aqui de uma mera deficiência de inteligência, porque é uma outra desculpa que algumas pessoas dão. Às vezes a pessoa será desculpada no último dia, porque ela não conseguiu entender a palavra. Não, Deus ele é simples, ele se apresenta de modo simples, quem complica é o homem. E a maneira como Deus fala com o homem, porque nós estaríamos diminuindo o poder, a soberania, o senhorio de Jesus, e estaríamos diminuindo o poder do Espírito Santo de Deus. A maneira como Deus se apresenta ao homem, aquela consciência mesmo deturpada pelo pecado, mas que o leva a ser e que faz com que ele continue sendo a imagem e semelhança de Deus, identifica-se com este Deus e ele entende quem é Deus. Às vezes a pessoa já está até no leito de morte e ela entende quem é Deus. Por isso que serão indesculpáveis aqueles que não quiseram andar com ele. Essa loucura aqui dos homens, não é que eles se tornaram loucos porque eles não estavam entendendo a palavra, mas é porque eles decidiram andar de uma forma imoral. E os dias de hoje não está assim? Nós não estamos vivendo esse tempo, igreja? Claro que nós estamos. Aliás, Romanos capítulo 1, pois chega na tua casa e lê ele todo, desde o início. Ele é o terror para esse tempo moderno aqui. Porque Romanos capítulo 1, a partir até do versículo 28, fala que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por isso que a gente está vendo cada vez esse povo ficando mais louco, imoralmente falando, porque Deus mesmo está permitindo que eles bebam, que eles provem, que eles experimentem do que eles querem. Mas nós, como crentes, cristãos verdadeiros, crentes em Jesus Cristo, nós precisamos nos afastar dessas coisas, denunciar isso e continuar levando a sã doutrina e o Evangelho de Cristo adiante. Os indesculpáveis do nosso tempo, porque o do tempo passado você já entendeu que ninguém pode dizer que não teve oportunidade de conhecer a Deus. Então, os indesculpáveis do nosso tempo têm perdão? Sim, ainda há tempo para eles, porque Cristo quer salvá-los. Aqui nós, ainda voltando àquele livro Radical, ele colocou 7 verdades a respeito do livro de Romanos. A respeito de Romanos 1,18, todas as pessoas têm conhecimento de Deus. Deus se revela continuamente e claramente a todas as pessoas. Uma outra verdade que o livro de Romanos nos aponta: todas as pessoas rejeitaram a Deus. Aliás, eu e você, antes de termos o conhecimento de Cristo, ou entregarmos a nossa vida a Ele, nós estávamos nessa condição. E a palavra diz que não um, nem dois, ou só um país ou outro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Graças a Deus nós podemos levar isso para o passado. Nós também pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Não mais hoje. Hoje nós já estamos com Ele. Uma outra verdade que o livro de Romanos nos traz, a terceira: todas as pessoas são culpadas diante de Deus, porque não existe nenhum justo. Não existe ninguém inocente ao ponto de que mereça o céu, mesmo com a justificativa, que a palavra diz que não é justificativa, porque eles são indesculpáveis, mesmo com a justificativa de não terem conhecido a Deus. Porque Deus se revelou a todos e todos o negaram. Eu não preciso relembrar a história aqui que eu contei tanto, né? Tanto a história bíblica como a história do mundo todo. Uma outra verdade que o livro de Romanos nos traz: todas as pessoas estão condenadas por rejeitarem a Deus. E meu irmão, tome cuidado com uma coisa: não entre vou usar até um termo mais moderno aí, não entre na vibe desse mundo, tá? Ah, pastor, é tão normal, está todo mundo fazendo, está todo mundo vivendo isso. Você não.
porque a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus, e é uma das coisas que, por causa disso, serão também indesculpáveis. As pessoas rejeitaram a Deus para ficarem amigas do mundo, em comunhão com o mundo. Uma outra verdade que o livro de Romanos nos traz: todas as pessoas, Deus fez um caminho para a salvação do perdido. Ou seja, Deus nunca deixou o homem no vácuo. Deus sempre colocou o caminho de volta. Mesmo na antiga aliança tinha o caminho de volta, e agora na nova aliança, muito mais, nós sabemos que Deus deixou o caminho. A sexta verdade que o livro de Romanos nos traz: as pessoas não podem vir a Deus sem a fé em Jesus Cristo. Mas como conhecerão a Jesus? Agora, a sétima verdade que o livro de Romanos nos traz está em Romanos 10. Vamos comigo lá, por favor. Olha só. Cristo, Ele ordena, Ele manda que a igreja faça o evangelho conhecido a todos. E nós não podemos quebrar isto. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos tempos passados, Ele fez com que Ele fosse conhecido, Ele se fez conhecido, mas neste tempo Ele deixou o seu povo, a igreja, também, para entrar com Ele nessa empreitada e levar o evangelho adiante. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O final desse versículo 15 de Romanos 10 nos traz a seguinte afirmação: que todos que conhecem a Jesus Cristo precisam anunciá-lo. Precisa anunciá-lo. Todos nós que conhecemos ao Senhor precisamos anunciá-lo. E como pregarão se não forem enviados? Alguém aí não foi enviado ainda? Todos nós já fomos enviados. Qual foi a última ordem de Jesus aos seus discípulos? Ide por todo o mundo, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, ide, ide. A ordem foi dada. Existem aquelas pessoas com chamado específico para missões. Sim, mas potencialmente todo crente em Jesus Cristo já foi enviado. Para quem está procurando o que fazer na igreja, você não precisa se preocupar com ter um cargo, uma função, ou fazer alguma coisa aqui na frente. Pregue a Jesus Cristo. Fale de Jesus. Se as pessoas já foram enviadas, então elas pregarão. Se elas pregarem, as pessoas ouvirão. Se as pessoas ouvem, elas crerão. Se elas crerem, elas invocarão. E por invocarem, serão salvas. Eu li o texto de trás para frente. Então já está pronto tudo. Porque Deus já nos enviou. E se nós fomos enviados, então temos que pregar. E se nós pregarmos, eles nos ouvirão. Ah, como nos ouvirão, pastor? Estou falando direto para um amigo meu lá, ele não está me ouvindo. Ora, ora, ora. Porque o Espírito de Deus habita em você. E quando você chega para evangelizar uma pessoa, você chega com mais 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não vai perder essa batalha. Continue pregando. Eles vão te ouvir. Te ouvindo, seus amigos, eles crerão em Jesus. Ah, também precisa mostrar na vida, tá? Que você serve a Jesus de verdade.
Depois que crerem, invocarão e serão salvos. Da maneira como Paulo escreveu, ou de trás para frente, o sentido é o mesmo. O que o Senhor quer é que todos sejam salvos. O que o Senhor quer é que, assim como eu e você fomos alcançados um dia, essas pessoas sejam alcançadas. Da lista das pessoas que você conhece e ama, faça um compromisso com o Senhor de que nenhum deles chegue na presença do Senhor e diga: eu não ouvi falar de ti, porque mesmo falando eles serão desculpáveis. Mas faça esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero falar aos meus amigos, aos meus conhecidos que eu amo, do teu evangelho. Feche seus olhos comigo. Eu quero que você medite nessa palavra que foi pregada e que você dê muito valor a ela, como Cristo morreu por mim e por você, e que grande valor Ele nos deu nessa sua atitude.